Meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Estamos aqui mais uma vez para passarmos a nossa lição da nossa escola bíblica dominical. A lição de número 7, 14 de fevereiro de 2021. Nossa lição da CPAD. Cultuando a Deus com liberdade e reverência é o título da nossa lição. O texto áureo diz assim: Deus é Espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo de número 24. Nossa verdade prática: a adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar, não onde adorar. A nossa leitura bíblica em classe no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 14, dos versículos 26 ao 32. É importante que você possa fazer essa leitura aí na sua casa, essa leitura. Vamos para a nossa introdução. O Novo Testamento não apresenta um manual de liturgia e nem estabelece regras de cultos, mas temos pelo menos uma comunidade cristã do período apostólico que pode dar indicação sobre como devemos organizar o culto. Quem é? É a igreja de Corinto, descrita no capítulo 14 de 1 Coríntios. Com base nesses exemplos, vamos estudar como deve ser o nosso culto, os elementos para que seja aceitável ao Senhor. Então, estamos estudando como é o culto a Deus, como é o culto a Deus com liberdade e reverência. Tem que ter liberdade no culto? Claro, tem que ter liberdade. E tem que ter reverência? Sim, com certeza tem que ter também a liberdade e a reverência. O primeiro tópico fala sobre o culto pentecostal, liberdade e reverência. Vai falar sobre como é o culto pentecostal, como se dá o culto pentecostal, a sua liturgia, e liberdade e a reverência dentro do culto pentecostal. O cristianismo não tem o objeto de padronizar o mundo, nem de discutir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal, destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. No dia do triunfo de Cristo e da Igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria tradição. Traz aqui uma pequena também introdução nesse tópico de número 1, que o objetivo do cristianismo não é destruir ou desfazer com alguma cultura existente nas diversas localidades. Cada cultura ela tem o seu modo de adorar a Deus. Cada cultura ela tem a sua forma de adorar ao Senhor. Mas isso quer dizer que as culturas, quando adoram ao Deus de Israel, ela adora daquela maneira que foi aprendida desde ali de seus antepassados. Eu não posso condenar cultura de um país porque eu me encontro no Brasil. Eu sei quais são os trajes aqui no Brasil. Eu sei quais são os instrumentos que eu uso aqui no Brasil. Mas quando eu chegar na África, eu tenho certeza que eu vou ver uma maneira diferente de adoração. É porque lá na África eles adoram de uma maneira. O mesmo Cristo, sim. A liturgia do culto lá dele é diferente. Se eu for lá para a Escócia, eles também adoram de uma maneira diferente. As suas vestimentas são diferentes.
Mas eu não posso trazer uma cultura da Escócia e trazer para nós aqui. Então ia ser, na verdade, um verdadeiro escândalo. Não ia ficar muito bem. Nem a gente aqui impor lá as suas vestes sejam semelhantes às nossas aqui, porque são culturas diferentes. Mas o método de adoração e engrandecimento ao nome do Senhor é o mesmo, é adorar a Deus com reverência e liberdade. Eu não posso ultrapassar a liberdade e a reverência. Tem que ser liberdade? Sim, não liberte nada. Tem que ter reverência, claro, ordem e decência. Eu não posso adorar a Deus de uma maneira que venha extrapolar o bom senso, extrapolar os padrões deixados pela palavra do Senhor, deixados pelos apóstolos, pela palavra do Senhor, aqui na palavra de Deus, não. Mas de acordo aqui, a gente vai ver como é que eles adoravam o Senhor e o que nós devemos também fazer. Vamos lá. O primeiro subtópico fala sobre a flexibilização cristã. O cerimonialismo ornamental das igrejas católicas, romanas, ortodoxas e algumas protestantes, ao modelo simples dos evangélicos, principalmente os pentecostais, não se deve associar o rigor da liturgia do culto judaico com os vários sistemas de cultos cristãos, nem engessar o ritual cristão em nossos templos, mas essa flexibilidade tem limites e por isso deve haver respeito pela estrutura já existente. Aqui nesse primeiro subtópico, onde ele fala sobre a religião cristã é flexível quanto à forma de adoração e permite várias liturgias. Então, existem as maneiras de lidar ou de realizar o culto ao Senhor. Nós não podemos engessar o nosso culto e trazer para nós hoje como se fosse um culto judaico, um culto daquele período do Antigo Testamento e trazer para os meus dias, porque ali era uma época diferente, o santuário era diferente. Quando eles adoravam ali ao Senhor, quando tinha os sacerdotes que entravam nos tabernáculos, que Deus queria aquele tipo de adoração, que o sumo sacerdote entrava ali no lugar santo dos santos, que eles faziam ali, os levitas, os sacerdotes, organizavam o culto, organizavam ali todo o holocausto, o incenso, os pães asmos. Então, isso aqui foi aquele período da exigência de Deus. E Deus queria que fosse adoração daquele jeito. Mas nós hoje não devemos copiar aquela maneira de adoração para os nossos templos, porque até ali são figuras, essas figuras que tipificavam o Cristo. Então, eu não preciso colocar um véu do templo separando o lugar santo do lugar santo dos santos, porque o Senhor Jesus rasgou, quando o Senhor morreu, rasgou-se de alto a baixo o véu do templo. É por isso que tem que haver um respeito, tem que haver uma reverência. Eu não posso trazer aquele tipo de cultura para adoração hoje, daquela maneira, daquele rigor que tinha aquele culto, como também eu não posso flexibilizar de maneira absurda. Eu tenho que ter limites. Essa flexibilização ou flexibilidade, ela tem que ter limites. E por isso deve haver o respeito nessa estrutura de adoração ao Senhor. O que significa o culto? É o subtópico 2. O que é o culto? O termo culto é denominado ou é sinônimo de adoração. O nosso enfoque é no sentido de adoração. Esta palavra é uma tradução grega latreia, que significa serviço e adoração, do verbo latreu, servir, prestar culto ou adorar. A Septuaginta emprega latreia para traduzir o hebraico avodá, serviço ou culto. A gente pode ver lá em Êxodo capítulo 25,
os versículos 25 e 26, o 13 e o 5. Essa palavra aparece com esse sentido 3 vezes no Novo Testamento. Em Romanos 9:4, 12 primeiro e Hebreus 9 primeiro. O que queremos dizer com a expressão culto pentecostal, que é o nome que é a referência do nosso primeiro tópico. Culto pentecostal, liberdade e reverência. O que queremos dizer com a expressão culto pentecostal? É a nossa liturgia, isto é, a forma como adoramos a Deus. Então, como é o culto pentecostal? Como é que adoramos a Deus? Então, sabemos o que é o culto. O culto é uma maneira de adorar, de se manifestar, de glorificar, de exaltar, de render graças ao Senhor. Isto que é um culto, onde nós nos reunimos para adorar e engrandecer a Deus, unicamente Deus. O subtópico 3 fala sobre a reverência no culto. A adoração a Deus é o momento mais sublime na vida humana. Significa essencialmente o reconhecimento e celebração e exaltação da majestade divina. Por isso deve ser oferecida com reverência. Faça-se tudo decentemente com ordem. Paulo fala lá em 1 Coríntios 14, 40. O apóstolo está se referindo ao culto de adoração. Culto é o diálogo de Deus com seu povo. É o momento de reverência. Havia acima do púlpito do templo da sede da Assembleia de Deus em Jundiaí, um versículo: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Eclesiastes 5:1. Alguém duvidaria que o rei Salomão vivesse em nossos dias e a mensagem seria: desligue o teu celular quando entrares na casa de Deus. A adoração é um momento de conexão com o céu e não com a internet. Então, a reverência no culto é necessário. O culto é algo sagrado. O culto que Deus exigiu e pediu que os sacerdotes fizessem, as suas roupas sacerdotais, as suas vestes, a maneira, o tipo de incenso que era para ser ali exalado, como era para acender as lâmpadas, Deus deu detalhes de tudo, porque Deus queria tudo daquele jeito, de maneira perfeita, para engrandecer o nome dele. E hoje não é diferente. Nos nossos cultos temos que ter reverência. Infelizmente, tem muitas pessoas que quando adentram na igreja, parece que vai levando tudo na frente, começa a derrubar as cadeiras. Outros entram nas igrejas conversando alto, dando gargalhadas. Outros entram na igreja mascando chiclete. Outros entram na igreja falando celular. Outros adentram na igreja chutando o chão, arrastando o sapato, arrastando a sandália, tirando a atenção de todos aqueles que estão ali orando, que estão ali buscando a presença do Senhor. Então, o culto ele tem que ser mais reverente. É necessário que ele tenha essa reverência no culto. Porque até a porta da igreja é uma coisa, a gente já vem de casa naquele sentido, eu vou adorar, mas quando chega na porta da igreja ali, o ambiente tem que ser outro. Nós estamos ali para adorar, o nosso intuito agora é adorar a Deus. O nosso objetivo agora é só adorar ao Senhor. Necessitamos deste período, deste tempo que reservamos ali para ir ao culto, para engrandecer o nome do Senhor. O segundo tópico fala sobre o centro do culto pentecostal. Qual é o centro do culto pentecostal? Vamos ver aqui. O subtópico 1. O centro da nossa adoração. Algumas pessoas têm ou acusam os pentecostais de dar-se muita ênfase ao Espírito Santo. Eles chamam de montanistas. Montanistas, que é uma seita montana do século II, que segundo essa seita, esse homem montano, ele era profeta do Espírito Santo. E a ênfase dele era só o Espírito Santo. Não tinha ali aquela adoração da Trindade. Mas os pentecostais não são assim. Nós, pentecostais, nós acreditamos no Deus uno e trino.
O Deus adorado dentro da nossa igreja, dos nossos templos, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são adorados. Então, o Senhor Jesus que nos ensinou, onde Jesus até que falou, onde 2 ou 3 reunidos, eu estarei ali. Então, prestamos um culto ao Senhor Jesus, que é o centro, que é o Senhor Jesus que morreu para perdão dos nossos pecados, onde devemos aceitar o Senhor Jesus. Então, a glória, a honra e o louvor damos ao Senhor Jesus, mas não quer dizer que deixamos de lado o Espírito Santo e o Senhor nosso Deus. Ao contrário, cada um faz parte de um ponto na redenção do homem, tanto o Pai quanto o Filho quanto o Espírito Santo. Então, o Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada nas Assembleias de Deus, porque só chega até a Deus através de Jesus. Não tem outro caminho de chegar até o Senhor se não for através de Jesus. E quem faz que o homem chegue através de Jesus é o Espírito Santo que convence o homem. Então adoramos ali as 3 pessoas da Trindade. A declaração de fé daqui das Assembleias de Deus nos diz que reunimos como um corpo de Cristo para adoração pública ao Deus Trino. Foi o que eu acabei de falar. Nós reunimos para adorar o Senhor, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então cai por terra essa ideia de que a ênfase do pentecostal é só adoração ao Espírito Santo. Não, adoração ao Pai, Filho e Espírito Santo. O segundo subtópico, 2. Um culto vibrante no poder do Espírito. O assunto em 1 Coríntios 14 é a adoração. A expressão paulina, quando vos ajuntais, que diz lá no versículo 26, se refere ao culto. A exortação paulina à comunidade cristã de Coríntios, que ensina muitas coisas sobre o culto. Entre elas, o culto não era entediante e nem consistia num pregador falando para um rebanho atento e silencioso. Não, pois havia interação e dinâmica e aquela de compartilhar e receber. Os crentes não eram espectadores, mas participantes do culto. Então, o culto pentecostal é um culto vibrante no poder do Espírito Santo. As pessoas chegam ali a adorar ao Senhor. Ninguém chega neste culto para ficar calado. Como é que eu glorificar ao Senhor? A Bíblia até nos ensina que os mortos não glorificam a Deus. Morreu, saiu a alma, não glorifica mais a Deus. Nós que temos o fôlego de vida, que devemos glorificar o Senhor. Assim como a Bíblia nos ensina que tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Então, no culto, também nós louvamos a Deus, nós glorificamos a Deus e há essa interação daquele que está pregando com daqueles que estão ali também cultuando. Não são espectadores. Nós não somos espectadores em um culto. Nós não vamos num culto para estar observando o irmão pregando e ir para o nosso lado. Não. Nós vamos para um culto porque vamos para a igreja porque vamos prestar um culto de adoração e agradecimento ao nome do Senhor. Espectadores não, somos participantes do culto, sim. O outro ponto, característica pentecostal. Os primitivos, ou os primeiros cultos, eram espontâneos, diferentes das reuniões nas sinagogas. A liturgia dos cultos constava de oração e cânticos. 1 Coríntios 14 e 15, ali revela isso. O louvor parte da adoração a Deus desde os tempos antigos do século até a consumação do século. O louvor sempre existiu lá desde o princípio e vai até a consumação dos séculos. A leitura e a exposição das escrituras sagradas aparece como um elemento de culto cristão em outra fonte paulina, onde persiste em ler, exortar e ensinar. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Essa instrução é uma referência à leitura bíblica. As ofertas são parte da adoração bíblica desde os tempos do Antigo Testamento, também Deuteronômio 26, 10, 1 Coríntios 16, 1 e 2, 2 Coríntios 9, 7. O objetivo delas é o quê? Das ofertas, dos dízimos de oferta. É levar avante a obra de Deus enquanto a igreja estiver na terra. Então, essa característica pentecostal, existe um momento da oração, existe um momento do louvor, existe um momento do ofertório, existe um momento da palavra. Essa é uma liturgia necessária para a organização do culto. Mas dentro dessa liturgia tinha a liberdade, que é a manifestação do Espírito Santo.
Então, prestamos esta reverência ao Senhor no culto, mas isso não é engessado. A hora que Deus quer falar, Deus fala. A hora que você precisa louvar, você louva. Você precisa glorificar, você glorifica. Então, essa é a característica pentecostal. Existe essa liturgia, existe o louvor, existe o momento da adoração, a oração, existe o momento do louvor, existe o momento do ofertório, existe o momento da palavra. Com reverência e obediência. E com a liberdade e muita atenção para glorificar quem? O centro do nosso culto, do nosso Senhor Jesus. Que é adorando ao Senhor Jesus, glorificando o Espírito Santo, bendizendo o nome do Pai. O outro ponto é o tópico 3, para finalizar o tópico 3. Como se expressa a liturgia de nossas igrejas? Nossa reunião de adoração, que eu já falei aqui até no início, nessas características do culto pentecostal, que é a nossa liturgia. Nossas reuniões de adoração, a nossa liturgia é simples e permite que qualquer irmão ou irmã adore a Deus com liberdade. A nenhum deles é negado o púlpito. O púlpito, todos têm a oportunidade de falar. A igreja é o que Jesus faz na sua vida. Então, o púlpito não é aquele espaço santo que só os ministros podem estar, não. Claro, o púlpito é santo, a nave da igreja também é santa. Então, os irmãos têm a oportunidade de chegar até o púlpito, contar seu testemunho, dizer o que Jesus fez na vida dele, como Jesus o transformou, para que o nome do Senhor seja glorificado. Contar uma cura, um testemunho. E a maioria baseia a sua fé nos relatos bíblicos e são os milagres registrados na Bíblia que inspiram e levam os irmãos a receberem a bênção. Então, Jesus também fez muitos milagres e as pessoas saíam contando. Quem diz, a mulher samaritana ali, que percebeu em Jesus o Messias, um profeta do Senhor, o Messias, e começou a espalhar, a contar o milagre que ela tinha vivido naquele momento ali com o Senhor. Então, foi dessa maneira que crescemos e nos tornamos a maior denominação evangélica do país. Eu não sei se muitos sabem que a Igreja Assembleia de Deus ela é a maior igreja pentecostal do Brasil. O Deus que nos trouxe até aqui, Ele nos conduzirá pelo Espírito Santo até a vinda de Jesus, pois adoramos ao Pai em espírito e em verdade, para a glória do nome do Senhor. Para finalizar, o culto pentecostal, que é o segundo subtópico, nossas reuniões coletivas de adoração apresentam as mesmas características dos cultos em Coríntios. Exemplo, manifestação nos cultos que o apóstolo menciona em 1 Coríntios 14. São reais entre nós. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem quê? Tem salmos. Então, se nós nos ajuntamos, temos salmos. Tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação. A gente pode ver aqui no versículo número 26. Nossos irmãos e irmãs entendem essa linguagem com facilidade, pois vivem essas mesmas experiências. São expressões espontâneas do Espírito Santo. Veja no versículo 27 a 32, o apóstolo está tratando do culto pentecostal e se refere aos dons de línguas, interpretação e profecias no culto. É muito comum os visitantes sentir a presença de Deus em nossos cultos. 1 Coríntios 14, 22 ao 25. A manifestação sim, do Espírito Santo porque há a liberdade do Espírito Santo. E é através que Deus ele trabalha na vida do homem, através do Espírito Santo. Então, nós vamos ver ali, batismo com o Espírito Santo, nós vamos ver a manifestação, os dons de línguas, as profecias, porque a manifestação é do Espírito Santo para a edificação da sua igreja. Então, não se pode extinguir o Espírito, nem fazer com que o Espírito Santo não esteja presente na igreja. Não é necessário dizer que o Espírito Santo está presente na igreja. Se não fora o Espírito Santo que estivesse em nossas vidas, como nós estaríamos. Então, louvado seja o nome do Senhor e engrandecido seja o nome do nosso Deus para todos sempre. Aqui a nossa conclusão. O que precisamos saber é que o Novo Testamento não estabelece uma forma litúrgica de adoração, porque parece não ter sido essa a preocupação do Espírito Santo. Entretanto, os nossos cultos sejam dinâmicos e espontâneos em nome de Jesus, com espontaneidade e reverência. E nós não somos espectadores do culto, como eu já falei, como em um teatro ou cinema, mas antes somos participantes dos cânticos congregacionais, corais, conjuntos de grupos
e louvores, dando glória a Deus e aleluia, amém. Essa é a nossa lição. Que Deus continue abençoando a você, que você possa interagir com o seu professor lá na classe no domingo próximo, 14 de fevereiro de 2021, que você possa se inscrever no canal aí, Vem para Cristo, nos ajude, divulgue, compartilhe a palavra do Senhor para a glória do nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Que Deus abençoe e que até a próxima, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. A paz do Senhor para todos. Amém.